A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Especial Meio Ambiente em Pauta. Gotas de água da chuva, tão tristes são. Olá, ouvintes! Eu sou Laísa Dias. Olá, eu sou o Ricardo Tomé. Que cuidar do meio ambiente é importante, todos nós sabemos. É só falar em meio ambiente que já pensamos em reduzir, reutilizar e reciclar. Mas como isso é feito? E será que é só isso mesmo? O Universidade 93,7 de hoje está no ar e vai apresentar as diferentes soluções que a população de São Paulo vem encontrando para lidar com a preservação do nosso planeta. Desde a importância dos espaços de lazer para a valorização dos recursos da cidade, como o Rio Pinheiros, até temas que partem da iniciativa das próprias pessoas. Você já visitou um café que promove a adoção de animais abandonados? Ouviu uma casa ser construída no meio do mato sem derrubar uma árvore sequer? E que tal conhecer as abelhas nativas brasileiras em uma visita em São Paulo? Ou saber o que as escolas estão fazendo para evitar desperdícios nas refeições? Também estaremos no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP para saber sobre a preservação de sítios arqueológicos. E descobriremos um pedacinho da Mata Atlântica dentro da Universidade de São Paulo. Além de tudo isso, no final desse programa, contamos com uma entrevista com a jornalista Sucena Estrada Resca. Além de jornalista, ela é especialista em meio ambiente e sociedade e fala sobre esses assuntos em seu canal no YouTube. Agora, no Universidade 93,7. A gente começa com os nossos queridos animais de estimação. O relatório do Índice de Abandono Animal no Brasil apontou que existem cerca de 10 milhões de gatos abandonados por aí. Mas uma forma de combater esse abandono é a junção da adoção com as cafeterias. É isso que a repórter Gabriele Mello foi conferir. Eu tô aqui no Gato Pingado, um dos muitos cat cafés que abriram em São Paulo nos últimos anos. O conceito de cat café surgiu no Japão com o nome Neko Café, mas aqui no Brasil eles assumiram uma tarefa a mais: ajudar gatos abandonados a encontrarem novos lares. De cara, você já encontra no Gato Pingado um ambiente com carinha de cafeteria, mas é no subsolo que se escondem os gatinhos. A capacidade é para até 10 animais, e do lado da entrada tem um painel dedicado a todos os gatinhos que já conseguiram uma família. Cebolinha, Leon, Caju, Luna, Fumacinha. Já são mais de 120. Além da adoção, os cat cafés podem ajudar a desmistificar preconceitos que existem contra os gatos, através da interação com os animais. Eu tô aqui com o Fernando Amaral, que veio visitar o cat café pela primeira vez. Então, Fernando, o que te trouxe aqui hoje? Eu tava pensando em adotar outros gatinhos, então eu vim com um casal de amigos, tanto porque o café parece bem legal, quanto que o gatódromo aqui tem gatos filhotes bem bonitinhos. E a interação com os gatinhos? Como a gente veio de final de semana, eles falaram que é limitado por uns 15 minutinhos. E eles cobram uma taxa de R$12 pela visitação por pessoa, mas todo o dinheiro vai pelos gatinhos, então é uma iniciativa bem legal, né? Logo no primeiro contato, é possível que você se apaixone por um dos gatinhos. O Gato Pingado atua em conjunto com a ONG SOS Gatinhos. Sabrina Rocha, fundadora do Gato Pingado, explica pra gente como é o processo de adoção. Se você quiser adotar um gatinho, você preenche um formulário no nosso site de cadastro e a gente encaminha para a ONG. A ONG faz a entrevista, estando tudo ok, né? Você sendo maior de 21 anos, tendo tela na casa, sendo de São Paulo ou ABC, estando de acordo com as regras da ONG, você é aprovado para adoção pela ONG e aí combina com a gente de vir retirar o gatinho. Quando vem retirar o gatinho, você vem aqui, tira uma foto e vai aparecer lá no nosso mural de adotados. Os gatinhos mais novos recebem um vale castração, que pode ser usado quando eles atingirem 1,5 kg. Gabriele Mello, diretamente do Gato Pingado, em Pinheiros, São Paulo. O Cat Café visitado fica na rua João Moura, 607, em Pinheiros. Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. E a repórter Nathalie Rodrigues foi até o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade de São Paulo. Ela visitou o meliponário de lá e trouxe mais detalhes sobre a vida das abelhas.
Hoje estamos aqui no Parque Cientec USP para fazer o passeio das abelhas. Mas antes que vocês fiquem preocupados, as abelhas criadas aqui são sem ferrão, portanto não apresentam risco nenhum aos visitantes. Antes mesmo de começar a trilha das abelhas, a gente já começa a ver algumas colmeias. A primeira que eu encontrei foi a abelha jataí. Tem aqui uma breve descrição sobre ela. Dá para ver que é um tipo de abelha diferente do que a gente está acostumado. Ela não é preto e amarelo. Ela é toda marrom e bem pequenininha. Seguindo, a gente tem algumas iscas. É uma garrafa PET que tem um saco plástico envolto nela, é um saco preto, e uma pequena entrada que é um tubinho na parte de baixo. Então eles colocam essa mistura de gel de própolis dentro dessa isca para atrair as abelhas e criar novas colmeias. Agora a gente chegou aqui em uma trilha de abelhas que tem mais colmeias. São umas caixinhas de madeira que tem um telhado. Dá pra ver aqui as entradinhas onde tem as abelhas. E por incrível que pareça, aqui é um lugar bem silencioso, não dá pra ouvir o barulho delas. Vou até tentar aproximar o microfone da entrada, mas provavelmente não vai dar pra ouvir. Quem nos acompanha é um dos técnicos administrativos, o Luca Hermes. Uma das importâncias de ter um meliponário é porque a gente mantendo esses ninhos fortes, são ninhos que vão enxamear, quando eles estiverem meio fortes, enxamear na natureza e aumentar a população de abelhas. Essa é uma mirim. É uma do gênero plebeia que a gente ainda precisa identificar certinho qual que é. É uma captura recente. Ó, aqui tá o ninho. Isso é tudo cerume, cera com própolis. Ó, bolotinha de própolis. Ó que da hora o flagrante aqui, ó. Estão construindo uma haste aqui, ó. Elas fazem essas hastes para se afixar, porque normalmente elas fazem no buraco de árvore. Então elas afixam bem o ninho, porque normalmente as estruturas ficam todas penduradas. Essa área que a gente tá não tem tantas identificações do tipo de abelha, tem uma outra. Aqui eu tô me aproximando de uma abelha grande. Ela é uma abelha nativa sem ferrão, que é sim listrada em preta amarela, e ela é um pouquinho mais gordinha, mas ainda é diferente do tipo de abelhas que a gente geralmente vê. Já o retorno dos visitantes é positivo. Eu gostei muito daqui, principalmente porque eu não conhecia muitas das espécies que tinham aqui. Voltaria aqui de novo? Voltaria, com certeza. Eu vou ficar por aqui, mas caso você tenha se interessado em conhecer o meliponário ou outras atividades do parque, o funcionamento é de segunda a sábado, das 9 às 16, e a entrada é gratuita. O endereço é a Avenida Miguel Stéfano, número 4200, no bairro da Água Funda, em São Paulo. Meu nome é Nathalie Rodrigues, diretamente do Parque Cientec USP para a Universidade 93,7. O Parque Cientec USP tem várias outras atividades disponíveis que podem ser vistas no parquecientec.usp.br e mais informações também estão na página. Depois da nossa vinheta, você vai descobrir como funciona a alimentação em escolas paulistas e conhecer um pouco mais sobre a preservação do Rio Pinheiros e da Mata Atlântica. Não saia daí! Especial Meio Ambiente em Pauta. Estamos de volta com Universidade 93,7 e agora é hora de falar de um assunto delicioso. O repórter Osmar Neto foi até a creche pré-escola da USP e ele conta como é possível evitar o desperdício no momento das refeições. Fala pessoal, ligado aqui no programa Universidade 93,7 da Rádio USP. Eu sou o Osmar Neto, seu repórter de hoje, e nós vamos até a creche pré-escola central, SAS USP, para descobrir como é que funciona a alimentação das crianças e o que acontece com a merenda delas depois que elas comem. Meu nome é Flaviana, eu sou diretora da divisão de creches, que faz parte da coordenadoria de vida no campus, dentro da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Nós somos uma creche de nível estadual dentro de uma universidade. Entendi. Então nós temos essa característica de ser uma creche universitária. Já partindo para a questão de alimentação, que tipo de alimentação vocês oferecem aqui para as crianças? Então no começo da manhã elas têm algo que a gente chama aí de um suco de hidratação. Depois nós temos um momento de almoço. Neste almoço, então, até, eu diria, 2018, a gente tinha toda essa preparação de almoço feita na creche, pelos funcionários da creche. A comida que sobra, a comida que fica, que inevitavelmente, mesmo que pouco, acaba acontecendo. Como é que funciona? Qual que é o destino dela? Então, a gente já teve na creche, na história da creche, um processo que era a composteira. A gente tinha uma creche, Oeste, que era lá no campus ali perto da prefeitura. Lá a gente tinha uma composteira grande.
foi um projeto e tudo mais. Aqui é daquelas caixas que é como se fosse um minhocário, né? Então algumas coisas são levadas para esse minhocário. Mas neste momento a gente não tem o tratamento desse lixo. O que a gente mais faz com as crianças é cuidar da questão do desperdício, desperdiçar menos. Né? Eu diria que fica mais no campo educativo. Mas a gente já teve práticas na creche mais efetivas desse cuidado com o lixo depois. Tá certo, pessoal! Hoje aprendemos bastante sobre a alimentação das crianças nas creches e escolas e também deu para perceber que ainda precisamos avançar bastante no descarte adequado dos restos de comida. Por enquanto, vamos seguir educando as crianças e nos reeducando, sempre a fim de minimizar os desperdícios. Eu sou Osmar Neto, no programa Universidade 93,7. Um grande abraço, até a próxima! E se você mora em São Paulo, com certeza já ouviu falar no Rio Pinheiros. Com 25 km de extensão, ele é alimentado por outros rios e sofre problemas com o odor e com o lixo nas águas. A repórter Lívia Lemos foi até lá conferir o Parque Bruno Covas, que fica ao lado do rio. Inaugurado em 2021, o Parque Bruno Covas foi implantado na margem oeste do Rio Pinheiros, na zona sul da cidade de São Paulo, compreendendo a área da ponte Cidade Jardim até a ponte Pomar Urbano, um trecho de aproximadamente 8,2 km de extensão. São mais de 90 comunidades que vivem em um raio de 2,4 km em toda a extensão do parque, que passa pelas regiões de Itaim, Morumbi, Campo Limpo e Santa Amaro. Dando uma parada na ponte Cidade Jardim, um dos acessos ao parque, é possível ter um panorama geral do rio e de suas duas margens. Ao lado leste, nós vemos e ouvimos os monotrilhos e trens da linha 9 Esmeralda e a ciclovia para os ciclistas. No lado oeste, nós temos o parque. A área verde oferece um espaço agradável para lazer, seja na própria companhia ou na dos amigos. Gabriela Santos, moradora da comunidade da Penha, conta um pouco sobre o que vem fazer aqui. Eu gosto de correr, eu gosto de passear com a minha família ou com os meus amigos. O que você está fazendo hoje aqui? Hoje eu vim só passear, ouvir música, andar um pouco, sair um pouco de casa, né? O que você acha sobre esse espaço perto do rio? Se o rio fosse limpo, com certeza o parque seria bem mais agradável. O Parque Bruno Covas também se chama Parque Novo Rio Pinheiros. Isso porque, além de ter sido construído ao lado de um dos rios mais poluídos da cidade de São Paulo, o espaço é como uma tentativa de ensinar a população a conviver com o rio. Um dos projetos responsáveis por contribuir nessa aproximação e interação entre o Parque Bruno Covas e as pessoas é o Laboratório Rio Pinheiros. Bibiana Tini, arquiteta e urbanista do escritório, fala um pouco sobre a importância do projeto. Qual a importância desse projeto pensando no contexto do Rio Pinheiros, de todo aquele contexto da poluição e de vocês tentarem trazer um parque que as pessoas possam caminhar em segurança? Qual a importância pensando nesse contexto, relacionando? Eu acho que é contribuir com a pré-existência. Temos essa visão como LAB de que é importante a gente respeitar a pré-existência, entendendo que há muitas urgências e dentro dessas urgências há pessoas que vivem nesse local. Então, como a gente consegue trabalhar com a pré-existência para que essas pessoas que atualmente muitas vezes estão sendo, no decorrer dos anos, impactadas negativamente por conta dessas questões de poluição do rio e das suas margens, como a gente consegue fazer com que elas continuem vivendo esse lugar, mas com o que ele tem de bom a oferecer com essa proposta do parque. Para isso, o laboratório realiza estudos e metodologias participativas no parque e nas comunidades, analisando desde o seu acesso até a segurança das pessoas dentro do espaço. Diretamente do Parque Bruno Covas, em São Paulo, Lívia Lemos. Você pode conferir mais informações nas redes sociais pesquisando por Parque Bruno Covas. O espaço é aberto para todos. Especial Meio Ambiente em Pauta. E voltando à cidade universitária, você sabia que existe um pedaço da Mata Atlântica dentro da USP, Ricardo? Eu não. Eu não sabia e a nossa repórter Thaís Morimoto esteve lá e veio contar pra gente como funciona a preservação desse ambiente. Olá, sou a Thaís Morimoto. Estamos aqui hoje na Rua do Matão, em uma área remanescente de Mata Atlântica, para conhecer um espaço que foi reinaugurado no final de 2023.
Para chegar aqui no restaurante do Viveiro, que antes era conhecido como Clube dos Professores, existe uma pequena trilha, onde é possível contemplar a natureza. Mas cuidado, se você for muito alto e tiver um pouco de azar, é possível até tropeçar em trilhas com aranhas gigantescas. Chegando mais perto do restaurante, vemos uma ampla área de convivência, com locais para sentar em roda, conversar e passar o tempo. Entrando dentro do restaurante, nós temos um outro ambiente. Estamos aqui com a Ana Lúcia, que é gerente do estabelecimento, para conversar um pouquinho. Ana, quanto tempo você trabalha aqui? Começamos aqui em novembro, né? E desde quando foi a inauguração, foi o meu início de entrar aqui, né? E como você se sente trabalhando aqui em meio à natureza? Aqui, na verdade, a gente não se sente que está no restaurante, né? Até mesmo os clientes começam a dizer que parece que é um hotel fazenda, né? Uma coisa assim no ar, da natureza. Tem, né, o espaço lá de ficar conversando, os banquinhos lá fora. Então se sente como se fosse uma coisa mais leve. É um ambiente gostoso de se ficar. E saindo um pouquinho do restaurante, eu encontrei a Adriana Margarida e o Maurício de Faria, que são 2 funcionários que trabalham aqui na USP, e eles concordam bastante com a Ana Lúcia. Além de ter o prazer da gente almoçar bem, ser gostoso e tudo mais, a gente sempre depois do almoço a gente dá uma voltinha aqui nessa matinha aqui ao redor. Então a gente gosta bastante e é muito bom. É muito verde, muito... O ar aqui a gente respira até melhor, né? Porque a gente é privilegiado, que acho que em São Paulo são raras as pessoas que têm essa oportunidade. Por ser uma área de Mata Atlântica, a região foi decretada como reserva ecológica em 2017, um ano após o Clube dos Professores parar de funcionar. A reforma para a reabertura do local foi pensada no meio ao redor. A área de jardim de chuva, por exemplo, foi trabalhada para conviver bem com a vegetação nativa de Mata Atlântica. O local também pretende implementar, aos poucos, um cardápio que seja mais orgânico. Aqui é a Thaís Morimoto, diretamente do restaurante do Viveiro. Especial Meio Ambiente em Pauta. Você está acompanhando o Universidade 93,7 e não se esqueça que no final desse programa teremos um papo sobre meio ambiente com a jornalista Sucena Schrada-Hesk. Mas agora é hora de falar de arquitetura e de cultura. Eu estava de passagem pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAU, e me deparei com algumas exposições culturais bem interessantes. Entre elas, tinha uma em homenagem ao arquiteto e professor aposentado da FAU, Marcos Acaiaba. Ele planejou 4 casas construídas em meio a árvores, mas sem derrubar nenhuma. Vamos ouvir? Hoje, o Universidade 93,7 veio visitar a exposição Marcos Acaiaba, Projetos Ecológicos, na FAU. A exposição contempla 4 casas projetadas pelo arquiteto e professor aposentado da FAU, Marcos Acaiaba, a partir do final dos anos 1980. O ponto comum entre elas? Todas seguem a concepção de projeto ecológico, ou seja, são feitas por meio de peças pré-fabricadas e apenas com os meios e materiais estritamente necessários para sua construção. Assim, não geram nem entulho, nem destruição da natureza. Conversando com o professor Marcos Acaiaba, ele explica a ideia por trás disso. Olha, essa ideia de não desperdiçar, mas você fazer com o mínimo de material necessário. Sim. E com o mínimo de esforço da mão de obra, do cara que trabalha. Uma coisa que me preocupa muito, não colocar os operários em situações de risco, considerar o peso que eles vão carregar. As casas são frutos de uma parceria entre o arquiteto e a construtora ITA, do engenheiro Hélio Olga. Hélio dá nome à primeira casa, em São Paulo, capital. A segunda se chama Ricardo Baeta, nome de outro engenheiro, e fica no Guarujá, litoral paulista. A terceira é a Casa Valentim, em Blumenau, Santa Catarina, e a quarta, também no Guarujá, leva o nome do próprio Marcos Acaiaba. Algo que se vê presente em todas essas obras é o uso da geometria. Na residência Hélio Olga, por exemplo, usa-se da estrutura ortogonal, enquanto na Baeta, os triângulos e hexágonos compõem a estrutura da casa. Em ambos os casos, as soluções encontradas visam a conseguir fazer uma construção em um local muito íngreme sem que seja necessário derrubar árvores, com o mínimo de contato com o solo possível e garantindo conforto térmico e uma manutenção que possa ser feita com tranquilidade. É o que conta a professora Tatiana Sakurai, uma das curadoras da exposição.
Ele é feito num terreno que ninguém construiria em sã consciência, tal a declividade. Sim. E aí a solução é tão engenhosa que ela conseguiu ser feita, montada, sem equipamentos especiais, com operários, né, treinados, claro, e a engenhosidade dessa parceria entre Hélio Olga e Marcos Acaiaba. Professora Acaiaba explica que, dentro do trabalho do arquiteto, as casas fora do meio urbano, principalmente, propiciam algo de que ele gosta muito: experimentar. É uma coisa que eu aprendi quando eu era estudando a FAO, projeto como pesquisa. É uma atitude que você, em certas circunstâncias, você tem, às vezes, a necessidade de experimentar alguma coisa nova e, de repente, você descobre uma coisa nova. Projeto como laboratório. Da FAO, Ricardo Tomé para a Universidade 93,7. A exposição Marcos Acaiaba Projetos Ecológicos aconteceu no Salão Caramelo da FAO. E falando em cultura, vocês têm noção de como resgatamos nossas origens? Eu voltei à cidade universitária e visitei uma exposição no Museu de Arqueologia e Etnologia para saber mais sobre os vestígios da cultura indígena em São Paulo. Morava no litoral. Você sabia que existe um sítio arqueológico indígena no Morumbi, em São Paulo? Sim, é isso mesmo. E não são apenas esses vestígios de ocupação humana que encontramos aqui em São Paulo. Eu sou Laísa Dias e estou aqui no Museu de Arqueologia e Etnologia, o MAI-USP, para saber mais sobre esse assunto. Em 2024, o MAI-USP esteve com uma exposição chamada Resistência Já, que apresenta o fortalecimento e união das culturas indígenas Cangangue, Guarani Yandeva e Terena. Além disso, pesquisadores do museu desenvolveram um mapa interativo que agrupa sítios arqueológicos em São Paulo. Eu estou aqui na exposição Resistência Já e quero saber, em que lugar os visitantes acham que encontramos sítios arqueológicos de povos indígenas aqui no Brasil? Chapada Diamantina, Bahia. Minas Gerais. Belém do Pará. Manaus. Mas não precisamos ir tão longe assim. Ilhabela, São José dos Campos, Campinas e até Morumbi. Esses são apenas alguns dos lugares que abrigam sítios arqueológicos. Saber da existência desses vestígios é muito importante para sabermos as origens da nossa cultura e sociedade, mas também é indispensável para a preservação do meio ambiente. É isso que Mercedes Okomura, pesquisadora de estudos evolutivos no Instituto de Biociências da USP, fala para a gente. Esses sítios arqueológicos indígenas se encontram inseridos no ambiente, parte da paisagem atual, na forma de montículos, de aterros e até mesmo sítios de arte rupestre. Se quisermos preservar o meio ambiente, isso significa que necessariamente também temos que preservar os sítios arqueológicos. E não existe sítio arqueológico preservado se o ambiente no qual esse sítio está inserido também não está preservado. E para finalizar essa reportagem direto do programa Universidade 93,7, fica a mensagem de uma das visitantes. É importante por causa que isso daí é um ensino, é uma história para os meus netos, para os meus bisnetos, é uma cultura da gente. Aqui é Laísa Dias, direto do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. O museu fica aberto de segunda, quarta, quinta e sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. E agora chegamos no momento tão esperado. O nosso bate-papo ambiental está no ar. Bate-papo ambiental. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo ambiental. Eu sou Osmar Neto, a jornalista e especialista em meio ambiente e sociedade Sucena Estrada Resc está conosco. Seja bem-vinda, Sucena. Obrigada pelo convite e um bom dia a todos. Boletim Entrevista com o repórter Osmar Neto. Estamos de volta, eu sou Laísa Dias e você está acompanhando o programa Universidade 93,7. Eu estarei aqui para mediar essa conversa junto ao Osmar. Durante o programa, nós falamos sobre diversas alternativas para a preservação do meio ambiente em São Paulo, não só com o que convivemos, mas também com os vestígios do passado. Como ouvimos na reportagem que visitamos o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Sucena, como nós podemos preservar os vestígios de populações passadas, como os que a gente encontra em sítios arqueológicos? E mais uma questão,
Esse papel é da população como um todo? Na verdade, quando a gente fala assim de antropologia, de arqueologia, a gente também fala de licenciamento ambiental, que é uma preocupação, né? Que os estudos de impacto ambiental têm que se preocupar com essas questões como dos povos tradicionais, dos povos originários. Isso tem que ser uma constante. E a gente sabe que sempre há algum resquício, né? Arqueológico, né? Porque isso faz parte da história, principalmente quando você vai construir os empreendimentos. Então, isso é uma premissa, né? Tanto para a sociedade, né? De valorizar essa história, como também dos órgãos públicos e dos empreendedores. E em relação aos estabelecimentos integrados com ações ambientais, que ouvimos em uma das nossas reportagens, como os restaurantes arborizados e as visitas a meliponários, Sucena, você acha que esse contato pode degradar o meio ambiente? Na verdade, assim, acho que o ponto principal é ser um ponto de educação socioambiental. Se dentro da introdução do paisagismo, né, desse local não estiver agredindo, né, as espécies, né, de árvores, enfim, de exemplares, e tiver na composição paisagística de uma forma que demonstre, né, a importância, né, de se conservar, não há problema nenhum. O problema é quando você está ocasionando um problema socioambiental. Ainda seguindo nesse assunto, uma das nossas reportagens ela fala sobre a preservação das abelhas em São Paulo. Quais são os principais benefícios em preservar esses insetos, não somente as abelhas, né, mas trazendo de uma maneira mais macro? Bom, a gente tendo em vista, né, que é preciso você ter a preocupação com a conservação socioambiental, as abelhas são imprescindíveis, né, nesse processo. Então, hoje a gente tem um declínio, né, da quantidade de abelhas. Então, às vezes as pessoas ficam com aquela impressão, eu tenho medo. Mas você tem que ter, assim, medo de elas não existirem, né? Agora a gente vai deixar esses momentinhos para você fazer as suas considerações finais. Bom, gente, obrigada pelo convite. O que eu posso dizer é que é a importância da gente ser, tanto quanto cidadão quanto profissional, ser atuante na defesa socioambiental, porque nós fazemos parte do meio ambiente, então não é algo externo. E a gente sempre se questionar, se sentir incomodado, é importante, porque hoje, com o advento, né, dos extremos climáticos, das mudanças climáticas, das questões também de segurança alimentar, que, né, permeiam, né, a questão socioambiental, a gente tem que ter um olhar um pouco mais sensível e, ao mesmo tempo, um comportamento, né, mais adequado ao equilíbrio. Quando a gente fala de sustentabilidade, não ficar uma palavra vã, né, que a palavra, né, seja realmente executada de uma forma integral. E, ao mesmo tempo, eu aproveito, né, para falar sobre o meu canal, né, jornalístico no YouTube, que leva meu nome, né, Sucena Scrada-Hesky, no qual eu estou desenvolvendo 2 programas socioambientais, que é o Vozes dos Biomas, que é um programa de entrevistas, que já está com cerca de 200 entrevistas, que vai desde indígenas até cientistas, e tem o Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente Webdoc, que é um programa de mini documentários, no qual são temáticas, que já são mais de 11 temáticas, né, desde bacias hidrográficas a mudanças climáticas. Vão ser super bem-vindos, né? E para conhecer o trabalho também. Obrigada. O nosso bate-papo ambiental termina aqui. Agradecemos ao nosso repórter responsável pelo boletim, Osmar Neto. Você ouviu um trecho da entrevista com Sucena Scrada-Hesky. Confira o bate-papo na íntegra no nosso site www.usp.br/radiojornalismo. Bate-papo ambiental. O Universidade 93,7 fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Laísa Dias e de Ricardo Tomé. Reportagens por Gabriele Melo, Laísa Dias, Lívia Lemos, Nathalie Rodrigues, Osmar Neto, Ricardo Tomé e Thaís Morimoto. Produção de Thaís Morimoto e edição de Nathalie Rodrigues. E coordenação de Gabriele Melo. Também gostaríamos de agradecer a nossa convidada, Sucena Scrada-Hesky. As músicas que você ouviu durante esse programa são Se Você Quer Sorrir, do Patati Patatá, Toque Patoque, do Grupo Encantar, Sorri Sou Rei, da banda Night Roots, Haja Amor, de Luiz Caldas, Planeta Água, de Guilherme Arantes e Refloresta, de Gilberto Gil. Um ótimo domingo. Muito obrigada pela audiência e bom almoço. Mas e aí? O que você já fez pelo meio ambiente hoje? Não esqueça que mesmo as pequenas atitudes fazem a diferença.
especial Meio Ambiente em Pauta. A Rádio USP apresentou Programa Universidade.